Uma ação aqui que o pessoal tá comentando muito aqui, que é a Oi. A Oi BR. A Oi? A Oi BR. Você acha que a Oi BR a 50 centavos é um bom negócio? Pode subir 200, 300%? Isso daí é só uma chamadinha. Essa é a pergunta de $1 milhão, É a pergunta né? de $1 milhão. Toda vez que a gente conversa, sempre vem o assunto Oi. Sempre, né? E a Oi é uma empresa que ela desperta ânimos diferentes na bolsa, muito, né? Então, a pessoa ama muito, odeia. É a história do clubismo, você tem o sócio torcedor e tal. Mas assim, a Oi é uma empresa que, vamos voltar um pouquinho no passado, ela é uma empresa que ela já nasceu meio torta, né? Ela veio ali na época da privatização da Telebrás, aliás, que foi em 98, ela... pra você ter uma ideia, a Telebrás foi desmembrada em 12 empresas, né? Telenorte Leste e como é que era? Eu não me lembro o nome das empresas exatamente, mas a Oi, ela era a Telenorte Leste, que depois virou Telemar, e depois teve mais pra frente a fusão com a Brasil Telecom, não sei o que, enfim. Ela cobria uma região com 16 estados. Nossa, 16 pra você ter uma ideia. Então, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, etc. Quando ela entrou em recuperação judicial, em 2016, foi, até naquele momento, foi a maior recuperação judicial da história do Brasil. 65 bilhões de reais, que depois só foi superada pelo Odebrecht, que foi, acho que, perto de 100 bi naquela época. Por que a Oi entrou naquele ciclo de declínio, né? Acho que por vários motivos. Teve o fato dela distribuir muitos dividendos sem poder fazer, e eu acho que isso acabou atrapalhando a empresa em muitos aspectos, e isso penalizou muito o balanço. Só que no momento que ela entrou em recuperação judicial, tinham vários interesses ali a ser coordenados, e que certamente iriam levar um tempo muito grande, né? O tempo foi passando, eu acho que ela foi se acertando até com relação à sua administração. Você tinha, pra você ter uma ideia, o CEO da Oi foi por um bom tempo um cara que era um perfil de advogado, era um diretor jurídico que servia muito mais para resolver imbrólios ali do processo de recuperação judicial. O tempo passou, o Rodrigo Abreu assumiu como CEO da empresa, Rodrigo Abreu que hoje, sim, inclusive, é o CEO da empresa. É um cara com profundo conhecimento do setor, passou pela TIM, um cara que tem um MBA em Stanford, extremamente capacitado. E o que eu vejo é que tudo, ou praticamente tudo, o que o Rodrigo prometeu lá atrás, ele está cumprindo. Então, você tem aquelas 30 caixinhas ali para você ir ticando, e parece que a gente está ticando. Então, ele prometeu que ia vender ativos, né? A rede, a Oi Móvel, data centers, as torres, a participação da rede neutra, da fibra, que hoje configura a Vital. Então, tudo que ele fez foi acontecendo com o tempo. A empresa certamente hoje tem alguns problemas, e eu acho que são problemas relativamente críticos até, e eu diria que 2 são os principais. O primeiro, a empresa não tem controlador definido, né? E isso, a gente vê corporations no Brasil bem sucedidas, mas existem muitos casos de empresas sem aquela figura do dono, a referência, sim, que acabam se tornando mal sucedidas. E eu acho que a Oi é uma delas. Então, você não tem o acionista de referência, você não tem aquele olho do dono, e eu acho que isso faz falta para uma empresa como ela. E o segundo ponto é uma quantidade de ações emitidas muito grande. A Oi hoje tem perto de 6 bilhões de ações emitidas, que está entre talvez as maiores aí da Bolsa, né, junto com Petrobras, Itaúsa, etc. Isso teve sua razão, porque ela foi passando por aumentos de capital sucessivos, teve conversão de debênture, conversão de dívida em equity, e isso acabou deixando a base acionária dela gigantesca, junto com uma cotação de centavos. Então o que é isso? O cara que chega no mercado brasileiro e olha isso de fora, ele fala, pô, é uma empresa quebrada, né? Então eu acho que, falando até um pouco de Oi, a gente falou de IRB agora há pouco,
existem questões de imagem que a empresa precisaria endereçar para melhorar. Mas assim, ela está num setor que é um setor muito interessante, com muito potencial de crescimento, né? Que é o setor de telecom, principalmente focada aí numa rede de fibra com potencial de expansão grande. A Vital, para você ter uma ideia, ela já nasce com uma malha de 400 mil quilômetros, Nossa Senhora. atendendo, se eu não me engano, 2.500 cidades, tá? Você ter uma gestão capacitada, tanto na Oi quanto na Vital. Ela tem agora a possibilidade da saída da recuperação judicial, que eu acredito que é iminente. Então, assim, quando a gente começa a olhar, e eu não estou aqui falando que a ação da Oi deveria valer 5, que deveria valer 3, não é isso. Olhando o cenário atual, o que você acha mais provável? Que a Oi caia mais ou que ela suba? Na minha opinião, eu acho que ela tem mais potencial de subir do que cair, né? Mas assim, é uma empresa que precisa recuperar sua imagem junto ao mercado. Sua credibilidade. Sua credibilidade, ela precisa atrair acionistas de referência, ela precisa perder esse caráter especulativo, né? Porque a Oi, cara, virou um negócio de torcida. E muita gente esquece que ela tem um bom negócio ali atrás dela. Ela vai, é claro, ter um nível de alavancagem relativamente alto, mesmo depois da saída da recuperação judicial, mas ao mesmo tempo ela tem possibilidades futuras que eu acho que são muito interessantes. Você olha, por exemplo, a Oi hoje a 50 centavos, significa que ela tem um valor de mercado ali perto de 3 bilhões de reais, né? A grosso modo, chutando aqui, isso significa que ela custa mais ou menos 500 milhões de dólares, um pouco menos. Para uma empresa do porte dela, o tamanho que ela me parece muito pouco. Entendi. Inclusive, é menos do que vale os 37% que ela tem lá na Vital. O valor de mercado dela é menor do que o valor da participação dela na Vital. Então aí você já vê que já tá barata, né? Que é uma empresa que amanhã pode abrir capital, que é uma empresa que tem o Amos Guinness, que era o cara à frente da GVT como presidente do conselho. Então, assim, são coisas que a gente avalia. Eu não sei quanto deveria valer a Oi, mas na minha opinião ela deveria valer mais do que tá, né? Desculpa, eu não sei quanto que a Oi deveria custar, mas eu acho que ela deveria custar mais do que ela custa hoje. Por todas essas informações aí que você deu, né? O tamanho da empresa, o que é claro, não é recomendação, né, Luan? Claro, a gente fala aqui muito mais como uma percepção, um feeling de mercado e baseado em algumas análises que a gente faz.